Antes de começarmos a desenhar o nosso projeto, temos que saber o seguinte: a organização é importante, é fundamental no projeto. Quando eu falo de organização, eu falo de você criar áreas, gavetas, camadas para cada objeto criado, para cada objeto inserido. Com isso, você pode manipular melhor a impressão, a cor, a espessura de linha de cada objeto. Então, para que essa organização seja perfeita, vamos aprender um pouco de camadas. Layer. Aqui no ribbon Home, eu tenho uma área aqui chamada Layer, onde aparece aqui uma caixinha Layer, né, pop-up. Se eu clicar, vai abrir apenas a Layer 0. Então eu preciso acrescentar mais algumas camadas, mais algumas layers. Então aqui eu tenho Layer Property, que se eu clicar nele, vai abrir aqui a propriedade da layer, a propriedade da camada, ou eu posso digitar LA Enter, que vai abrir também a Layer Properties. Do lado esquerdo eu tenho a área de filtros, onde eu posso filtrar. De repente eu tenho uma quantidade muito grande de layer, eu posso filtrar por nome, por tipo, né, a minha layer, facilitando a busca dessa informação. Aqui no meio eu tenho o nome da layer, né, veja que a layer 0 está com um Vzinho de verificação na frente, isso significa que ela é minha camada padrão. Mais à frente tem as propriedades da minha layer, onde eu posso acrescentar ou remover características ou atributos, né? E aqui em cima eu tenho os botões de criação de layer, né, de congelamento, né, deletar uma layer ou colocar layer padrão. Nesse caso eu vou clicar aqui em New Layer e ele vai abrir para mim a Layer 1, né? E eu vou digitar aqui, então todos os objetos que eu vou utilizar no meu projeto. Lógico, evidente que eu vou esquecer de alguns objetos, mas isso você pode acrescentar depois. Vamos começar então com paredes, né? Enter. O segundo Enter cria uma nova layer. Então Enter 2 vezes. Vamos botar aqui portas. Vamos pôr janelas. Vamos pôr cotas. Vamos colocar também varanda. Vamos colocar também aqui elevação, área molhada, de cima, área molhada. Vamos colocar também aqui calçada. Vamos colocar também aqui o texto, o corte. Vamos colocar também a linha de corte. Bem, nossas camadas já estão criadas, então já podemos começar a trabalhar. Agora, algumas coisas que é interessante saber das layers é o seguinte: se você tem um objeto, vamos fazer de conta que esse retângulo aqui seja uma parede, né? Para você colocar esse objeto em camada, tem várias formas para isso. Uma delas é selecionar o objeto, ir lá em cima, na layer, naquela caixa da layer, veja que agora aparecem as camadas que nós criamos, né? E vamos clicar aqui na opção parede. Pronto, remover a seleção, aparece lá a camada 0. Se eu clicar aqui no meu retângulo, vai escrever a palavra parede. Outra forma, nunca se esqueça de não pegar lá em cima sem ter um objeto selecionado. Porque se eu chegar aqui sem ter nada selecionado e marcar a palavra corte, por exemplo, né, veja que eu posso dar um ESC que a palavra corte continua lá em cima, ou seja, LA, layer. Eu coloquei agora o corte como camada padrão. Mas se isso acontecer, não é nenhum problema, que nós vamos mais à frente fazer isso.
Mas se isso acontecer, basta, sem ter nenhum objeto selecionado, dá ESC para confirmar, vá novamente em Layer e marque a camada 0. Veja, a 0 volta a ser a camada padrão, certo? Então, sem estresse. Aconteceu isso, é só ir lá e marcar a camada que você queira que seja padrão. Nesse caso, eu sempre gosto de deixar a camada 0. Facilita muito na hora de selecionar um objeto no meio de vários objetos que se encontram em outras camadas. Bem, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.